Você já ouviu falar de um homem tão próximo de Deus que não conheceu a morte? Um profeta cuja vida foi marcada por milagres, coragem e uma intimidade tão profunda com o Senhor que ele foi levado ao céu em um redemoinho? Hoje vamos falar sobre Elias. Ele viveu em um tempo de crise, quando o povo de Israel havia se desviado para a idolatria. Deus o levantou como uma voz firme, um profeta que confrontou reis, derrotou falsos deuses e trouxe o povo de volta ao Deus vivo. Mas o que isso tem a ver com você? Talvez você esteja enfrentando desafios impossíveis. Talvez esteja buscando coragem, direção ou até se sentindo sozinho em sua jornada. A história de Elias é uma prova viva de que Deus nunca abandona os seus. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Elias e descobrir como podemos aprender com sua vida a viver com propósito e confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, fique comigo. Você vai se inspirar. Elias aparece de forma inesperada na Bíblia, em 1 Reis 17. Não sabemos muito sobre ele, quem eram seus pais, como foi sua infância, mas uma coisa é clara. Deus o chamou para uma missão específica. Imagine o cenário. Israel estava em crise espiritual. O rei Acabe e a rainha Jezabel haviam introduzido a adoração a Baal, levando o povo a se afastar completamente de Deus. E é nesse contexto que Elias surge, um homem comum com um chamado extraordinário. Ele vai direto ao rei Acabe e diz: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra." Que ousadia! Elias sabia que estava obedecendo a Deus, mesmo que isso significasse confrontar a autoridade mais poderosa do reino. Quantas vezes Deus nos chama para algo que parece impossível? A história de Elias nos lembra: quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. O que Ele pede é obediência. Chegamos ao ponto alto da história de Elias: o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em 1 Reis 18, Elias desafia o povo. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Imagine a cena. Elias está sozinho contra 450 profetas de Baal. Ele propõe um teste. Cada lado prepara um altar e oferece um sacrifício. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamam o dia inteiro, mas nada acontece. Então, Elias se aproxima do altar do Senhor, reconstruído com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. Ele ora com simplicidade: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo." E o fogo desce. Não só consome o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água em volta do altar. Elias prova que o Senhor é Deus. Ele nos ensina que mesmo quando estamos em minoria, com Deus ao nosso lado, somos invencíveis. Pergunto a você: onde na sua vida Deus está pedindo que você confie nele, mesmo que pareça estar sozinho? Após a vitória no Monte Carmelo, Elias enfrenta um momento de crise. Jezabel, enfurecida, promete matá-lo. Ele foge para o deserto, desanimado, e chega a pedir a Deus que tire sua vida. Elias se refugia em uma caverna. E ali, em 1 Reis 19, acontece algo profundo. Deus pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Elias desabafa, dizendo que está sozinho, que todos os profetas foram mortos e que ele é o único que sobrou. Então Deus se manifesta. Primeiro, vem um vento forte, mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto, mas Deus também não está no terremoto. Em seguida, fogo, mas Deus não está no fogo. Por fim, um sussurro suave. Nesse sussurro, Elias percebe a presença de Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus não se manifesta sempre de maneira grandiosa. Às vezes, Ele fala no silêncio, no íntimo do coração. E é nesse lugar de comunhão que encontramos forças para continuar.
A vida de Elias culmina em um momento único e sobrenatural. Em 2 Reis 2, enquanto caminha com seu discípulo Eliseu, ele é levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por uma carruagem de fogo. Imagine isso. Um homem que viveu tão intimamente com Deus que não experimentou a morte. Esse evento nos lembra de algo poderoso. Nossa vida não termina aqui. Quando vivemos com propósito e fidelidade a Deus, há um destino eterno nos esperando. Elias viveu com intensidade e sua partida foi tão marcante quanto sua vida. Que legado você está construindo hoje? A vida de Elias nos ensina lições práticas e profundas. Coragem diante da oposição. Elias enfrentou reis e multidões. Ele nos ensina que mesmo quando o mundo parece contra nós, Deus é suficiente. Dependência de Deus nos momentos difíceis. Elias teve medo, desanimou, mas Deus o sustentou. Quando estamos fracos, Deus nos fortalece. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Elias viu o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária. Isso nos lembra que Deus sempre cumpre o que promete. Agora pergunto a você, quais áreas da sua vida precisam de mais coragem? Onde você precisa ouvir o sussurro suave de Deus? Assim como Elias, você também foi chamado para viver com propósito. Não importa quão grande ou pequeno seja o desafio à sua frente. Lembre-se, Deus está com você. Ele não busca perfeição, mas sim corações dispostos. O que você fará com esse chamado? A história de Elias nos mostra que quando confiamos em Deus, podemos impactar não apenas nossa geração, mas as gerações que virão. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Leia 1 Reis 17 a 19 e 2 Reis 2 para aprofundar seu entendimento sobre Elias. E lembre-se, você não está sozinho. Deus ainda usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Seja você também um instrumento nas mãos dele. Amém.